Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Kim mais uma vez e hoje trazendo uma videoaula sobre trabalho da força elétrica e energia potencial elétrica. Então vamos lá. A gente vai falar sobre o trabalho da força elétrica, a energia potencial elétrica entre duas cargas e o mais importante é a relação entre o trabalho da força elétrica e a energia potencial elétrica. Então vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa entender que a força elétrica é uma força conservativa. Tá, mas o que isso tem a ver com o trabalho? Bom, isso tem a ver, como consequência, que o trabalho dela não depende da trajetória. O que isso quer dizer? Nessa figura aqui, ó, a gente vê uma carga Q que está saindo de um ponto A para um ponto B, ok? Não interessa se essa carga Q vai em linha reta, se ela vai fazer um caminho assim até chegar no ponto B, não interessa se ela vai dar 300 voltas em círculo e depois vai vir para o ponto B. O trabalho da força elétrica não depende da trajetória dela, ok? Então, né, a gente tem, assim como no caso da força-peso, né, da força da gravidade, a gente vai ter que o trabalho ele vai ser igual, nesse caso aqui, a carga vezes o campo vezes a distância entre elas, entre os dois pontos, né? Aqui no caso, como eu estou levando do ponto A para o ponto B, o trabalho de A a B é igual a carga vezes o campo vezes a distância entre A e B. Ok? Uma forma simples, né, da gente ver isso é lembrando que o trabalho pode ser descrito como F vezes D, força vezes deslocamento, e a força, como a gente viu na aula sobre força e campo elétrico, que a força ela é igual a carga vezes o campo elétrico. Então, a gente chega nessa conclusão aqui. Ok? Bom, então vamos lá. A energia potencial elétrica de duas cargas. Como que a gente calcula isso? Aqui nessa figura, ó, essa figura vai ser interessante para a gente... Até é interessante depois para a gente falar sobre a relação, né, entre o trabalho e a força e a energia potencial elétrica. Para o que interessa agora para nós é essa parte aqui, ó, só essa parte, por enquanto. Então, suponha que eu tenho uma carga mais que aqui e uma carga mais que aqui, uma maiúscula, outra minúscula, elas estão separadas por uma distância d, ok? A gente diz que a energia potencial dessas cargas aqui, seja de uma ou da outra, é igual a K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D, que é a distância entre elas. Repare o seguinte, ó, esse D aqui, que é a distância, ele não está elevado ao quadrado, então tem que tomar cuidado para vocês não confundirem aí com a fórmula da força, ok? Bom, agora a gente vai precisar, a gente vai fazer depois exemplo de como usar essa fórmula ainda nessa aula, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre o trabalho da força elétrica e a energia potencial elétrica, que é a parte mais importante. Seguinte, a gente pode usar para a gente entender melhor a seguinte relação aqui, ó. Nessa figura aqui, ó, esse campo elétrico E é um campo elétrico uniforme. Ele é igual, o valor dele é o mesmo em todos os pontos. A gente aprendeu na última aula, na aula sobre campo elétrico, que as linhas de campo apontam para dentro da carga negativa e para fora da carga positiva. Dessa forma. Então é como se tivesse uma grande carga positiva aqui e uma grande carga negativa aqui. Ok? Então a gente pode comparar o movimento de uma carga como o movimento de uma massa, por exemplo, de um corpo num campo de gravidade.
Por exemplo, se a gente pega uma bola de futebol, por exemplo, segura ela na frente do peito e simplesmente solta essa bola, ela vai em direção ao chão. Ela cai. Então, o que acontece? Esse movimento é um movimento natural da bola. É o que acontece se nenhum corpo agir, se nenhuma força de contato for aplicada, ela vai estar caindo unicamente sobre a ação do campo de gravidade. Da mesma forma, o movimento natural para essa carga Qzinho aqui, vamos supor que ela seja positiva. O movimento natural para ela é o quê? É ela ser repelida pela carga positiva e atraída pela carga negativa. Então, o movimento natural dela é nesse sentido. Ok? Tá. E o que isso tem a ver com trabalho e energia potencial elétrica? A gente pode entender a energia potencial elétrica e o trabalho da seguinte forma. Os dois, eles sempre vão ter o mesmo valor, mas o sinal deles pode ou não ser oposto. Então, a gente pode ter alguma situação em que a energia potencial é igual ao trabalho ou que a energia potencial é igual a menos do trabalho. Quando que a gente vai ter essa situação aqui? Ó? A gente vai ter essa situação quando a gente estiver falando de um movimento natural. Por exemplo, nessa figura aqui, ó, a gente vai ter que o trabalho da força elétrica para sair de A até B é um trabalho, vai ser um trabalho, perdão, gente. O trabalho nessa situação aqui, ele vai ser igual à energia potencial. Enquanto se eu movesse, por exemplo, do ponto B para o ponto A num movimento forçado, que a gente chama, né? Isso não acontecer. Esse trabalho ele teria o sinal oposto ao da energia potencial elétrica. Isso vai ficar mais claro quando a gente falar de um exemplo agora mais à frente. Então, ó, vamos supor que eu quero a energia potencial no ponto A, lá daquela figura. Aqui é o trabalho de A até B e aqui o trabalho de B para A. Então, nesse caso aqui, a gente tem um movimento forçado. E aqui acontece uma coisa interessante que a gente precisa falar também. A energia potencial ela é medida em relação a um referencial. Você precisa ter um referencial para medir ela. Então, quando você escolhe um referencial, por exemplo, com relação à energia potencial gravitacional, quando a gente estudou lá no primeiro ano, a gente viu que a energia potencial gravitacional ela é medida em relação ao chão. Então, no chão ela é zero, mas conforme eu for aumentando a altura, a energia potencial gravitacional vai aumentando. Aqui, na energia potencial elétrica, o referencial geralmente é o infinito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você escolhe um ponto bem longe para dizer, ó, nesse ponto a energia potencial é zero. Então, assim, qualquer movimento em direção àquele potencial, de qualquer valor de energia, aquele referencial vai ser um movimento natural. E qualquer movimento do referencial em direção, saindo do referencial, né, vai ser um movimento forçado. A gente pode entender assim. Esse exemplo aqui vai ajudar a gente a entender melhor. Ó. Fala assim, ó, em um campo elétrico, uma carga pontual é levada de um ponto A até um ponto muito afastado, infinito. Então, ó, quando ele fala isso aqui, gente, se ele fala que está falando um ponto muito afastado, infinito, ele quer dizer que o referencial está no infinito. Referencial no infinito. E a seguir, do ponto muito afastado até um ponto B.
Nesses deslocamentos, a força elétrica realiza trabalhos de 40 joules e menos 20 joules, respectivamente. Determine a energia potencial elétrica da carga nos pontos A e B em relação ao referencial muito afastado. Seguinte, gente, ó. Então, vamos descrever aqui o que está acontecendo. Então, a gente tinha um ponto aqui A, tem o referencial, que eu vou chamar de R aqui, que é esse ponto no infinito, e tem um outro ponto aqui, B. Então, o que aconteceu? Ó? Falou que a carga estava num ponto A, estava aqui, e ela foi em direção ao referencial, esse ponto muito distante. E para isso foi realizado um trabalho de 40 joules. E depois ela saiu daqui e veio para cá, para o ponto B, e para isso foi realizado um trabalho de menos 20 joules pela força elétrica. A força elétrica nessa situação aqui realiza um trabalho de 40 joules e a força elétrica aqui realiza um trabalho de menos 20 joules. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse movimento aqui, ó, aqui a energia potencial no referencial, no infinito, né, é zero. Então, esse movimento aqui, ó, lembrando que eu falei, quando a gente sai de um certo ponto e vai em direção ao ponto onde a energia é zero, o movimento é natural. Quando a gente sai do referencial para um outro ponto onde a energia não é zero, então esse movimento é forçado. Então, aqui a gente tem um movimento natural e aqui a gente tem um movimento forçado. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que a energia potencial no ponto A vai ser igual ao trabalho para levar a carga de A até R. Porque, como a gente acabou de ver, ó, no movimento natural, a energia potencial e o trabalho têm o mesmo sinal. Então, ó, vamos botar aqui na lateral, aqui, ó, a energia potencial no ponto A é 40 joules, igual ao trabalho. Mas a energia potencial no ponto B vai ser, ó, esse é um movimento forçado. Então, a energia potencial no ponto B vai ter sinal contrário ao trabalho para sair de R e ir até B. Então, se aqui é menos 20, com o sinal contrário, 20 joules. Ok? Então, está aqui a resposta. Certo? Bom, agora, ó, sem falar mais de trabalho, agora a gente está falando unicamente de energia potencial elétrica de uma carga. Nesse caso aqui, ó, quando ele fala de energia potencial sem relação, né, com o trabalho, está falando, ó, de duas cargas, uma carga sendo afastada de outra. Então, ele quer que a gente avalie essa fórmula aqui. Ó. Qual vai ser o comportamento dessa fórmula dadas essas situações? Então, vamos lá. O que ocorre com a energia potencial elétrica de uma carga quando é afastada de outra? Analise os seguintes casos. Letra A, as cargas têm o mesmo sinal. Então, é o seguinte. A energia potencial, ela tem aquela fórmula ali. Vamos supor que a gente tem duas cargas do mesmo sinal. Q e Qzinho tem o mesmo sinal. O que vai acontecer? Vamos supor que elas são positivas. A gente sabe que o K é positivo e o D é positivo. A distância sempre é positiva. Então, um número positivo vezes um número positivo dá positivo. Então, aqui a gente vai ter um número positivo dividido por uma distância. Se a distância aumenta, aí, só lembrar do que a gente falou da força. Ó. Quando o número que está aqui embaixo, ó, a distância, aumenta, o valor total, se a gente não mexer no de cima, diminui. Então, o que vai acontecer com a energia potencial aqui? Ó? A energia potencial vai diminuir. Se eles forem negativos, também vai dar a mesma coisa. Se os dois forem negativos, porque menos com menos vai dar mais. Vai ter o mesmo resultado. Agora, o que vai acontecer quando a gente tiver que Q e Qzinho tiverem sinais opostos? Vai acontecer o seguinte, ó.
Vamos supor que esse cara aqui é positivo e esse aqui é negativo. Então, mais vezes menos dá menos. Só que, quando a gente tem que esse cara aqui no final, ó, vai dar menos dividido por mais, isso aqui vai dar um número negativo. Um número negativo, mas com módulo menor, significa... é só vocês pensarem assim, ó. Vamos pensar na reta numérica, que era para ser uma reta, né? A gente tem aqui 0. Repara ó, que a setinha está para cá. Então, menos 1, menos 2, menos 3, para cá 1, 2, 3. Então, ó, se vai nesse sentido aqui, está aumentando. Agora, ó, 3, sem o sinal, 3 é maior que 2. Porém, menos 3 é menor do que 2. Então, até aqui, ó, menos 1 é maior que todos os outros negativos. Então, a energia potencial, nesse caso aqui, vai aumentar. E o último exemplo, só para a gente treinar a fórmula, né? Determine a energia potencial de um sistema formado por duas partículas com cargas iguais a 2 microcoulomb e 3 microcoulomb a 0,3 metros uma da outra. Ó, pessoal, a gente viu, eu postei essa semana uma aula onde eu explico o uso desses prefixos aqui e explico como mexer com as potências de 10. Então, ó, a gente vai usar isso agora. Se você não viu ou se você tiver dificuldade com isso, recomendo que você veja a outra videoaula que eu postei essa semana falando sobre notação científica e potência de 10. Mas vamos lá, o exercício fala: determine a energia potencial de um sistema formado por duas partículas com cargas iguais a 2 microcoulomb e 3 microcoulomb a 0,3 metro uma da outra. Então, a energia potencial vai ser K vezes Q sobre D. O K sempre vale a mesma coisa, 9 vezes 10 a 9. Vamos dizer que esse aqui é o Q e esse aqui é o Q minúsculo. Então, 2, aquele micro ali, a gente já viu que vale 10 a menos 6. Mesma coisa aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 6. E aqui embaixo, 0,3. 0,3 é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1. Então, ó, o que eu vou fazer? Vou cortar esse 3 com esse. E a gente vai ter ó, que a energia potencial é igual a 9 vezes 2, 18. 10 a 9 vezes 10 a menos 6. Repete a base, somos expoentes, vai dar 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 dividido por 10 a menos 1 vai dar 10 elevado a quarta. Isso aqui em joules. Se vocês quiserem escrever isso aqui em notação científica, 1,8 vezes 10 elevado a quinta joules. Então, é isso aí. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Em breve eu devo postar um vídeo, talvez amanhã, falando sobre potencial elétrico também, né? Sobre a diferença de potencial. E não se esqueçam aí, pessoal, de clicar no like aí, de compartilhar com quem você quiser a aula. Podem ficar à vontade aí nos comentários para postar dúvidas. Se você achou que tem alguma coisa que pode melhorar, bota também qualquer sugestão, qualquer crítica nos comentários. Sempre é um prazer ler e responder todos que for possível. Tá certo? E é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar ligado aí nas próximas aulas. Se você quiser também que eu fale de algum tema específico de física, bota aí nos comentários, que aí eu posso ver, quando eu tiver possibilidade, preparo um vídeo e faço. Tá certo, pessoal? Então, até a próxima aula. Um abraço e tchau!